Segunda série, como vocês estão? Aí está começando mais uma conversa aqui do nosso aprofundamento Corpo, Saúde e Linguagem. E você já sabe, aqui o professor Magno está com você. Ali nós temos o Helder, é isso? O Helder está ali, vai ajudar a gente aí também nesta aula, que é da área de Ciências da Natureza, Linguagens e suas tecnologias, da Unidade Curricular 2, Tecnologia e Qualidade de Vida, não é verdade? E aqui o nosso componente, então, Dinâmica e Equilíbrio, que não por acaso tem aí na atividade de hoje, na nossa conversa, na aula de hoje, da dinâmica ao equilíbrio. O que será que a gente vai tratar hoje, irmão? Primeiro, a gente vai fazer aí alguns lembretezinhos que são importantes. Ó, caso você não tenha aí a presença de um professor no momento da realização dessa aula, recomendamos que você compartilhe as informações aí com um colega de sala, com o seu professor. Não precisa nem necessariamente ser o professor deste componente, né? Você tem uma disponibilidade de poder conversar e também a gente dá aqui algumas sugestões para o seu desenvolvimento, aí para uma rotina, né, de acompanhamento das aulas do componente, que é fazendo as anotações em seu diário de bordo, elaborar um glossário. A gente vai dar algumas dicas aqui, que inclusive são as orientações e recomendações que a gente dá durante a aula para você ficar atento, principalmente lá nos últimos slides que a gente aí orienta você para uma continuidade. Vai esquecer também de realizar as tarefas que ficam disponíveis para você periodicamente, são atualizadas. E também que vai aparecer para você, já está aparecendo aqui para você fazer a avaliação desta aula, né? Dizer aí o que você achou, dar a sua opinião, fazer a sua crítica construtiva, enfim, para a gente sempre poder melhorar dentro desse aspecto de qualidade aí para vocês, né? Falando em qualidade, qual é o que a gente está visando aí para esta qualidade, essa excelência? Qual habilidade está aparecendo para você aí, a competência e habilidade relativas, né, de uma maneira geral a esta aula, que é ali, olha só, da habilidade já dá para a gente ter essa dica aí hoje da dinâmica ao equilíbrio, aula especial para você. Aqui, ó, elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos, né, que a gente tem aí de objetos na Terra, né? Para começo de conversa, isso daí você já tem, já viu aí, se você perdeu alguma aula, não tem problema, elas ficam acessíveis aí. Essa daí para a gente puxar primeiro uma reflexão. Veja, eu estou aplicando ali uma força numa bola, não é verdade, ó, de bilhar, e ali eu tenho várias características específicas de estudo que a gente tratou já aqui na aula. Então você tem ali a força aplicada pelo taco, que uma vez impressa na bolinha azul, vai receber uma quantidade de movimento, uma direção de vetor, olha lá, vai aparecer de novo para você, ó, um vetorzinho na direção e sentido. Essa quantidade de movimento vai passar para a bolinha vermelha, que vai ganhar uma quantidade de movimento, portanto vai ter uma força ali aplicada, né? E a bolinha amarela também. O tempo que fica essas duas bolinhas, pode voltar um minutinho para mim, o tempo que essas duas bolinhas ficam em contato é muito importante, porque você tem uma força aplicada que vai acabar alterando a quantidade de movimento. E enquanto tem essa interação entre uma bola com outra, agora sim, pode colocar de novo, ó, existe um tempo, esse tempo pode ser bem pequeno ou ele pode ser muito grande, né? Não é verdade? Ó? Ela vai aparecer de novo para você, ó. Relativamente ao tempo, a gente tem uma grandeza. Olha o glossário aí indo para você, né, Helder? Para a gente fazer aquela anotação. Veja o que a gente está falando aqui. Esse tempo com a força aplicada é importante para alterar a quantidade de movimento. Isso a gente chama de impulso, tá bom? Às vezes a gente confunde, né, impulso com força, mas são duas grandezas diferentes, embora ali correlacionadas. Agora eu quero que você dê uma olhadinha nessa aula, aí, nessa figura que a gente trouxe para você, que é um monumento, né, que está ali no Ibirapuera, no Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo, que chama Monumento das Bandeiras. Você vê que ali tem um movimento, expresso evidentemente pela arte, não tem movimento nenhum porque é uma estátua parada. Mas você consegue perceber que ali uma porção de pessoas estão aplicando ali uma força para puxar uma canoa.
Aí veja que todos eles têm um movimento específico para deslocar essa canoa, todos eles estão num esforço, todos eles estão num esforço e numa posição que, olha só, que determinam que eles querem ir para uma direção e um sentido. Aqui você vê que há uma ajuda de deslocar o corpo, mas a posição dessas figuras aqui artísticas que estão ali representadas, ó, elas estão apenas segurando, levantando para vencer o peso, enquanto os outros têm ali puxando. Esse personagem que está aqui, ó, ele está com a mão levantada, apontando também para essa direção, esse sentido, assim como a cabeça aqui do cavalo, como uma seta, ó, e também o cavaleiro ali, que está ali à frente, também todos estão numa expressão evidente de levar o vetor, ou de levar a canoa, melhor dizendo, para essa direção e esse sentido. Aí eu te pergunto, esses vetores estão somando ou tem alguém ali subtraindo? Ou tem ali contrário? Vetores que têm a mesma direção e mesmo sentido, olha aí o glossário de novo, a gente soma, tá bom? Bom, vamos fazer uma recapitulação também sobre o para-ação e reação, que a gente já tinha falado, tem aulas aí disponíveis para você, que tem também esse aspecto, mas eu vou chamar a atenção novamente, olha só. A força da gravidade é a que atrai todos os corpos para a Terra. Mas como que é essa força? Eu já comentei com você, está na tela aí para você, ó. Você está no planeta Terra. A força que a gente chama, né, a força gravitacional nossa, que a gente chama de peso. Então a gente pode concluir assim, peso é a força que a Terra atrai os corpos que estão aqui no planeta. Mas como existe um para-ação e reação evidente pela terceira lei de Newton, a gente sempre pensa também o seguinte, e aí essa frase vai fazer sentido. Um corpo é puxado pela Terra, mas a Terra também é puxada por esse corpo. Ora, quer dizer que eu atraio a Terra? É uma atração mútua, é uma força de interação gravitacional entre você e a Terra. Então os dois estão sendo atraídos. Não é só uma coisa que é atraída, é ambas as coisas, é um par. Volta para a tela o para-ação e reação do peso. Então seria peso sempre vertical para baixo, já falei isso para você, seu professor já deve ter reforçado também. E o vetor, que é o para-ação e reação do peso, é um vetor menos P, porque quando a gente inverte assim o sentido do vetor, a gente costuma colocar um sinalzinho negativo, quer dizer que ele tem a mesma intensidade, mesma direção, mas é sentido oposto, obedecendo a terceira lei de Newton. Mesma coisa acontece com a normal. Aquele corpo ali, julgando que tem ali uma pessoa dentro de um elevador, por exemplo, parado, que é o caso que eu quis especificar aí nessa figura, veja, esse vetor aqui, que é a normal, é a reação do apoio, tem o mesmo tamanho que esse vetor aqui, que é o peso que eu acabei de falar. Esses vetores, tendo o mesmo tamanho, a mesma direção e sentidos opostos, eles se cancelam. E, portanto, este corpo, esta estudante representada aqui, essa personagem está aqui dentro, está em equilíbrio. Está em equilíbrio vertical, né? Posso considerar que essa pessoa está em equilíbrio absoluto? Não. Por quê? Porque se a gente vai representar uma pessoa que está na Terra, ainda que em condições específicas de um sistema isolado, eu não posso afirmar de uma maneira categórica e geral que essa pessoa está parada ou em equilíbrio sem movimento, digamos assim. Em equilíbrio ela está, mas sem movimento. Por quê? Olha para a tela aí de novo. Tem alguém aí em movimento ou não? A Terra se movimenta ou não? Mas não verticalmente, né? Na direção que está aí. Ah, ela tem um movimento de rotação e translação, Magno. Pois é.
Então, a gente está pensando em equilíbrio nesse sistema isolado da garota dentro de um elevador em equilíbrio. O equilíbrio, ainda sempre lembrando, a normal e o peso estão, né, aqui em equilíbrio, mas pode acontecer desta garota estar estacionada ou pode acontecer também dela estar subindo ou descendo com velocidade constante, ou seja, em movimento retilíneo e uniforme. Olha aí a ligação da dinâmica com o equilíbrio. E aí a gente falou também na aula passada sobre isso daí. Qual é o movimento que está acontecendo aí? Vamos pensar lá na Terra, vamos transportar para cá. Primeiro que a gente pode considerar o seguinte, e aí a gente pega esse exemplo bacana, ó. Se este sujeito aí, ó, está com uma velocidade, e essa velocidade é constante, ou seja, não tem nenhuma aceleração, ou seja, se o corpo está descrevendo um movimento retilíneo e uniforme, nós podemos dizer que ele está em equilíbrio. Ele está sujeito à primeira lei de Newton, ele está em inércia, né? Mas e se ele começar a mexer aqui e impulsionar a roda para trás ou para frente, enfim, o que vai acontecer? Bom, ele impulsionando a roda aqui para frente, deixa eu apagar aqui. Ele impulsionando aqui essa roda para frente, o que vai acontecer? Ela vai girar, quando chegar aqui no chão, vai ter um movimento para lá e, em contato com o chão aqui, tendo atrito importante, o corpo vai se deslocar na direção do vetor. Muito bem, dando aí a velocidade. Se eu tiver essa condição colocada aqui com velocidade constante, eu tenho então um equilíbrio horizontal. Mas lembrando que esta mão aqui, fazendo aqui um movimento para frente, para girar essa roda para cá, aplicando força, eu acelero. Então, eu jogo a roda da primeira vez, deixo a cadeira aí sofrer rotação pela roda com uma velocidade constante. Maravilha, tudo bem. Eu tenho, então, um equilíbrio. Pensando agora na vertical, eu tenho o seguinte. Eu tenho o peso desse sujeito e eu tenho também a reação normal do assento, da cadeira, né, para o corpo. Uma vez que os vetores são do mesmo tamanho, normal e peso, eu vou ter então na vertical eu vou ter uma força resultante igual a zero, porque justamente o peso é igual a normal, eu estou em equilíbrio. Então veja que são as situações que a gente estudou em dinâmica, mas que, porém, todavia, contudo, estão levando a gente para uma situação de cancelamentos de vetores, digamos assim, para uma condição de equilíbrio dos corpos, mesmo com as forças aplicadas, né? Veja que a gente precisa entender as forças e as condições para o equilíbrio, que normalmente são essas daqui, que eu estou colocando para você, que a força resultante é igual a zero. Tá? Bom, nesse quadro aí que também a gente conversou, você consegue analisar aí as condições para que a gente tenha equilíbrio, né? Aí já é um pouco diferente, porque veja, esse sujeito que está pulando aqui, na cama elástica, ele vem com o peso dele sobre a cama elástica. A cama elástica, veja, ela tem aqui uma capacidade elástica, então posso representar assim, ó, né?
A cama elástica, até porque aqui tem umas molas, né? Representadas aqui, ó, na verdade presas aqui pela própria cama que está ali, enfim. Eu tenho, por exemplo, duas coisas acontecendo. Ou esse elástico ele pode distender e ficar maior, ou ele pode comprimir e ficar menor, que é o que acontece com a cama elástica, né? Analisando isso do ponto de vista elástico. Olha, essas distensões aqui, ou seja, essa aqui e essa aqui, ó, X' e X2', são diferentes da condição de equilíbrio da mola e da cama elástica. Portanto, eu tenho também uma situação de equilíbrio. Dica para você, enquanto ele faz isso, não é só a cama que é elástica, por isso que o título é A Importância de Ser Elástico. Nós também temos elasticidade em nosso corpo para manter aí uma condição de amortecimento em situações de queda ou de impacto, né? A gente tem também essas condições de equilíbrio evidentes que eu trouxe para você. Aqui normal é igual peso. A gente tem uma condição de equilíbrio, mas veja, a gente já falou um pouquinho sobre a região que é mais pesada do nosso corpo, que é essa região aqui ventral, essa região próxima ao umbigo, né? E veja que isso fica evidente quando a gente está descendo uma rampa em que a gente procura, veja, ó, deslocar o nosso centro de massa, onde a gente concentra mais massa, para ficar numa condição vertical que possibilite que a gente desça uma rampa sem escorregar. Sempre lembrando que pode acontecer duas coisas aqui, né? A gente pode escorregar no sentido da rampa, ou ainda pode tombar, né? Esse corpo aqui ele pode tombar para cá. Opa! Tombar para cá e cair aqui no chão, né? Esse aqui também, ele pode inclusive cair para trás. Então aqui, ó, a mesma coisa, o centro de massa, eu jogo ele para frente para ter uma condição aqui vertical que me favoreça o não escorregamento. E aí, se eu não estou escorregando, também quer dizer que a força de atrito e a força componente, que é da gravidade, que está me puxando na rampa para descer, está em equilíbrio. Sem as condições estudadas de dinâmica, eu não consigo entender as condições básicas de equilíbrio. Muito bem? Força resultante igual a zero, condição especialíssima para o equilíbrio. Agora acho que a gente já vai terminar esse diálogo que a gente está tendo aqui. Relembrando alguma coisa, é agora a hora que eu chamo a sua atenção para o nosso glorioso glossário e também aí para o nosso caderno de anotações, né, Amanda? Amanda chegou ali, eu até esqueci. Tudo bem, Amanda? Olha, Amanda, vamos ficar ligado aí. Nós falamos aqui de algumas condições da dinâmica e equilíbrio, né? Da dinâmica e equilíbrio, seguindo a ordem aqui de trás para frente, ó. A gente acabou de falar um pouquinho sobre o centro de massa, né, que é importante para o equilíbrio. Também falamos um pouquinho, acabamos de falar, ó, na ordem, ó, força de atrito, depois voltamos lá para a cama elástica. Força elástica, a normal e o peso, que no mais das vezes está em todas as explanações, e aí as condições da dinâmica que nos levam ao equilíbrio que ficou exposta nesta aula. Nesta aula, então, o que a gente fez? Sistematizamos os principais tipos de forças envolvidas nos nossos estudos de biomecânica, já para a gente fazer uma análise futura, bem como as condições básicas de equilíbrio, que é força resultante igual a zero. Agora eu quero saber de você, para você entrar comigo nos próximos 10 minutos, se você conhece, além disso, algum tipo de alavanca. Não vai esquecer, vai aparecer aqui para você também o QR Code, o link para você fazer a avaliação da aula. A gente vai voltar nos próximos 10 minutos para conversar um pouquinho sobre dinâmica e equilíbrio. Vamos lá comigo?